João capítulo 20, 19 a 23. João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Pai, é o Senhor que pode falar conosco pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Portanto, nós rogamos, em nome do Teu Filho Jesus, que venhas trabalhar nos nossos corações esta noite, para que Ele seja glorificado, vidas sejam edificadas, vidas sejam salvas, e nós nos alegremos com a realidade de Jesus Cristo. Em nome dEle, nós oramos. Amém. Era o oitavo dia. Oitavo dia de quê? Do domingo de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém, junto com milhares de cordeiros. Os números não são muito mensuráveis, mas alguns falam de mais de 300 mil cordeiros. Porque havia muita gente em Jerusalém naquele dia de Ramos. E agora se instaura a chamada Semana da Redenção. Domingo, segunda, terça, quarta, na minha conta, quinta-feira Jesus foi crucificado, sexta e sábado ele descansou, domingo da ressurreição. Primeiro dia da semana, Jesus agora não estava mais contido naquele túmulo. O cristianismo é uma mudança de paradigma. A semana da criação haja luz, primeiro dia. Sétimo dia, e descansou Deus. 7 dias Deus fez o universo, fez o mundo. E descansou. Mas Deus descansar, se Deus nunca cansa? O profeta Isaías, ele vai dizer: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aos jovens, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus não se cansa. Por que Ele descansou? Significa que o trabalho dele estava terminado. Não é descanso físico ou descanso de cansaço. Ali, naquele dia sétimo, ele instituiu também para a lei
6 dias trabalharás e no 7º descansarás. No sistema da lei, você tem que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Aqui muda, aqui uma mudança de paradigma. Aqui o descanso começa no princípio, no primeiro dia. Isso significa que quando a graça de Deus entra na vida de um homem, não é mais pelo mérito de trabalhar 6 dias e descansar no 7º, é pela operação da graça que nós encontramos a nossa aposentadoria antes de trabalhar. Nós somos aposentados antes de conseguir conquistar o nosso trabalho. Isso é uma mudança extraordinária. Ali Jesus estava mudando o conceito da religião judaica para a nova ordem mundial. Essa sim é a nova. Essa da agora, da não é nova. Essa é uma imitação. A nova ordem das eras é exatamente a da ressurreição. Os discípulos estavam onde? O versículo 19. Os discípulos, ao cair da tarde, olha, Jesus ressuscitou na madrugada, e agora no final da tarde, ele já tinha encontrado com 2 no caminho, ele já tinha feito um rebuliço ali naqueles discípulos, e eles estavam trancados, as portas, com medo dos judeus. E veio Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Irmãos, isso aqui não é uma mera saudação do Velho Testamento. Isso aqui é a mudança. Agora vocês vão ter paz. Não é um cumprimento, shalom. Aqui é a eirene divina, é a paz que foi conquistada para nós por meio de Jesus Cristo. Aqui nós vemos o primeiro milagre da ressurreição. Nós temos no Evangelho de João 9 milagres. 7 são antes da morte e ressurreição. Já passamos por estes 7 milagres, começando lá no Caná da Galileia, e vindo o último milagre, a ressurreição de Lázaro. 7 milagres apontando para mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E o primeiro milagre da ressurreição é o fato de um corpo entrar numa sala fechada, sem precisar abrir a porta. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, vocês sabem que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Vamos lá, uma olhada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Nós vamos trabalhar isso mais para frente quando Tomé não está aqui nesse momento, quando Tomé duvidou desta ressurreição, e ele disse: se eu não enfiar os dedos lá nos sinais, eu não vou crer. E quando Jesus aparece para Tomé, ele diz: pode enfiar o dedo, eu não sou um fantasma, eu tenho carne e osso. Ele não disse que tinha sangue,
Porque em 1 Coríntios 15, 50 nós dizemos: afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas Jesus continuava com carne e osso. Como é a digestão de Jesus pós-ressurreição, é um assunto a nós elaborarmos para adiante, porque ele não tem mais sangue. O sangue dele ficou aqui na terra como testemunho para quem crê e como prova para derrotar o diabo das suas astutas ciladas. Agora, irmãos, esse paz seja convosco é coisa maravilhosa. Efésios capítulo 2, versículos 13 a 18. Efésios 2. Mas agora, em Cristo Jesus, quando eu vejo Cristo na frente de Jesus, eu gosto de olhar isto aqui. Quando eu vejo Jesus Cristo, eu vejo de um jeito. Quando eu vejo Cristo Jesus, significa o Deus que se encarnou no Jesus histórico. Cristo é a natureza divina, Jesus é a natureza humana. Cristo Jesus, ele foi assim até a cruz. Jesus Cristo é da ressurreição para frente. Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, está falando com os gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aqui minha mente, mas Cristo tinha sangue? Quem tinha sangue não era Jesus? E você não vai encontrar na Bíblia que você foi crucificado com Jesus, mas com Cristo. E isso aqui é para fundir a cuca e você ficar na realidade espiritual. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos aqui é judeus e gentios, fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, as brigas, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Cristo por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Presta atenção, quantas vezes ele usa paz aqui? Esta palavra de Jesus não é simplesmente uma saudação, é vocês agora vão gozar de paz. Por quê? Porque Romanos capítulo 5, versículo 1, vai nos dizer exatamente isto, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu entendo, meu irmão, que quando Jesus chegou no meio dos discípulos e diz, paz seja convosco, ele não estava dizendo uma saudação hebraica, ele estava dizendo, agora vocês podem usufruir da paz, pelo sacrifício que eu realizei. No verso 20, João 20, 20, depois
E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Por que que ele mostrou as mãos e os lados? Eu tenho um pensamento que Jesus, no sacrifício da cruz, ele foi tão violentamente consumido. Apocalipse vai dizer que os seus cabelos se tornaram brancos como a neve. Ele foi envelhecido. Ele foi tão consumido que os discípulos não poderiam reconhecê-lo, a não ser pelos sinais eternos da salvação, os sinais da paixão. Ele mostrou as mãos e o lado. E o que isto produziu neles? Uma ruptura de aleluias. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Quantas vezes o Senhor havia dito aos discípulos que ele iria morrer e ressuscitar? Ele disse 3. Já achei 4, eu acho que tem mais. Ele conta que ele ia morrer e ia ressuscitar. Falou para todos eles. Quantos creram? Nenhum. Não fique preocupado se você faz parte dos incrédulos, porque a fé é por meio de Jesus e ele não desiste dos seus. Mostrou-lhes, depois de anunciar a paz, mostrou-lhes as marcas da sua paixão, pela qual a paz havia sido obtida. E não é uma paz transitória, não é uma paz que tem tempo de validade, é uma paz eterna que nós temos em Cristo Jesus. Ele mostra as marcas dos pregos, a ferida causada pela lança, e a alegria encheu o coração dos discípulos, que perceberam que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou. Ele tinha feito como disse que faria, e ele havia ressuscitado, e agora nós podemos dizer que a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O cristianismo não é uma religião, é o evangelho da alegria. É a boa notícia de que o nosso Salvador vive e reina para sempre. O versículo 21, então, diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. 2 vezes. O senhor não já falou lá? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A primeira, ele disse: olha, eu quero que vocês saibam que em mim vocês vão ter paz. Pelo sacrifício que eu realizei, vocês vão ter paz. Agora, esse versículo 21, ele é muito bonito. Os crentes não devem desfrutar a sua paz egoisticamente. Não é só para vocês. Eles devem compartilhar com os outros. Cada um de nós aqui é aquele... Eu vou contar a história do cachorrinho, para depois falar a história. Havia um cachorrinho de rua, cachorrinho sarnento, doente. A menina chegou: pai, vamos levar esse cachorro para casa. E cuidaram do cachorrinho. E o cachorrinho ficou bem tratado. Levaram ao veterinário, o doutor Júlio cuidou do cachorrinho. E o cachorrinho ficou ótimo.
esfregado, limpou o bichinho e ele ficou, e aí as crianças brincavam. Um dia o cachorrinho sumiu. Sumiu. E aí foram procurar o cachorrinho. Cadê o cachorrinho? Sumiu! E eles estavam jantando uma noite. Começou a arranhar. Foram lá. Era aí o cachorrinho que vinha com mais 5. A história, não sei se é verídica, eu sei não, mas a história é boa demais. Onde você encontra aceitação, onde você encontra o cuidado, você vai contar para os outros que você foi alcançado por esta graça. Isso não vai ficar só para você. Você vai contar para os outros. Escuta, rapaz, você sabe como é que é aquela definição? O que é o cristão? É um mendigo que conta a outro mendigo onde ele achou o pão, onde ele encontrou o pão. O que Jesus diz aqui nesse versículo, eu acho lindo isso, ele dizendo assim: paz seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vão para o mundo, para vocês anunciar o que vocês têm, para vocês contarem o que aconteceu com vocês. Jesus entrou num funil, ele que estava lá no páramo celestial, na forma de Deus, mas não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, entrou num cano bem apertado da encarnação, tornou-se servo, tornou-se humano, foi por uma morte de cruz. Para quê? Porque ele estava olhando para você e para mim, porque ele tinha um projeto de nos libertar do nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, com a nossa arrogância, com a nossa presunção, com a nossa soberba. E ele identificou-se conosco, ele andou fazendo bem, ele fez tudo pelo poder do Espírito Santo, foi para a cruz, morreu a nossa morte, nos incluiu naquele pacote, ressuscitou, e agora ele diz: vão embora, vai anunciar isso aos outros, anuncie a paz, essa paz que vocês têm, eu também envio vocês como mensageiros da paz. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Versículo 22. Versículo 22. Esse verso aqui, aqui é difícil. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei Espírito Santo. Este o que está na tradução não existe no original. E aqui que vai, aqui a gente vai ter problema. Talvez este seja o versículo mais difícil do Evangelho de João. Lemos que Jesus soprou sobre os discípulos. A dificuldade aqui é que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Eu vou pegar um texto que está um pouquinho mais embaixo aqui, vamos dar uma olhada em João 7,39. João 7,39. E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, que negócio é esse de receba o Espírito Santo? Se o Espírito Santo só foi dado no Pentecostes. Como que nós podemos interpretar isto? Alguns sugerem que o Senhor estava simplesmente fazendo uma promessa.
de que eles receberiam no dia do Pentecostes. Isto dificilmente é uma explicação adequada. Alguns apontam que o Salvador realmente disse: recebei Espírito Santo, e não recebei o Espírito Santo. Também são dificuldades semânticas, porque se o texto bíblico mostra que o Espírito Santo só seria dado quando Jesus fosse glorificado, como é que Jesus ia dizer: recebei o Espírito Santo, que só iria ser derramado lá no Pentecostes? Outros afirmam que houve um derramamento completo do Espírito Santo sobre os discípulos desse momento. Isso parece improvável. Então, o que significa isto aqui? Jesus deu uma porção do Espírito para eles poderem entenderem as Escrituras. Vamos olhar aqui no versículo 49 de Lucas 24. Um pouquinho antes, eu preciso... Espera aí, deixa eu ver. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem é estes que Jesus estava abrindo o entendimento? Eram os apóstolos, que andaram com Jesus 3 anos e meio na escola do seminário de Jesus, mas eles não compreenderam nem a cruz, nem a ressurreição. E só o Espírito Santo pode conceder revelação. Jesus, certa ocasião, disse assim: o Espírito Santo que está convosco e habitará em vós. Você sabe que outro dia eu estava pregando no nosso programa Café e Fé, e estava falando de João Batista. Como é que João Batista sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? Como é que ele compreendeu isto? E Deus me tratou para ver a Arca de Noé. A Arca de Noé, ela é uma figura muito, muito grande de toda a obra da redenção. No momento em que a arca pousou no Ararat, tem uns processos. Primeiro, Noé solta um corvo. O corvo vai e não volta, porque no processo do dilúvio, ele mudou o cardápio dele. E tinha muito bicho morto que ele podia comer. É a figura do homem deste mundo. O homem sem Cristo, ele é saprófago. Você sabe o que é saprófago? Come coisa podre. Não tem um cardápio limpo. Come coisa suja. Aquele corvo, ele representa o homem sem a regeneração. Depois ele solta uma pomba. A pomba vai e volta, porque ela não achou lugar onde pousar. 7 dias depois, Noé pega a mesma pomba e solta, e ela volta com um galinho de oliveira.
no bico. E 7 dias depois ele solta a pomba e ela não volta, porque ela teve onde pousar. Pós-dilúvio, o Espírito Santo não tinha onde pousar. Depois ele pousa em Abraão. A figura da árvore, da oliveira. E depois ele vem e pousa onde? Onde que ele pousa? Ei, igreja que não estuda a Bíblia, hein? Em Jesus, no dia do batismo, veio em forma de pomba e pousou sobre ele. E João disse: olha aqui, é ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque só o Espírito Santo pode trazer revelação de Jesus. Os discípulos não tiveram revelação até o Pentecostes. Eles tinham noções, mas aquela realidade espiritual só acontece depois que o Espírito Santo plenifica a vida deles. Aqui nós vemos, irmãos, que possivelmente Jesus disse assim: olha, recebam Espírito Santo, parte dele, para vocês poderem começar a obedecer, porque ele diz: permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Sem o Espírito Santo, nós não enxergamos nada. Nós estamos cegos da realidade espiritual. Então, eu fico aqui na expectativa de que não tenho dado uma boa orientação, mas é o tanto que eu cheguei. Não cheguei mais do que isto. E o versículo 23, então, outro versículo difícil. Porque esses dois logo juntos, tão difíceis. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se retiverdes, são retidos. Este é outra coisa difícil. Uma visão é que Jesus realmente deu aos seus apóstolos, os seus supostos sucessores, o poder de perdoar pecados e reter pecados. Mas isso está em contradição com a palavra de Deus, que somente Deus pode perdoar pecados. Nenhum homem tem o poder de perdoar pecados. No Salmo 130, versículos 3 e 4, 130, 3 e 4, se observares, Senhor, a iniquidade, ou iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Em Lucas capítulo 5, versículo 21, os fariseus ficaram até com um certo preocupados com Jesus, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu não apoio a ideia de que qualquer homem tenha poder de perdoar pecados. O poder prometido é a autoridade dada em conexão com a pregação do Evangelho. Quando você prega o Evangelho, nós damos os termos em que o pecado poderia ser perdoado. E esses termos, se fossem aceitos, o pecado é perdoado. Se eles não forem aceitos,
o pecado é retido. Não é que eles têm o poder de perdoar, é que na pregação do Evangelho há esta condição. Nós vamos ilustrar esse ponto assim. Os discípulos saíram pregando o Evangelho. Algumas pessoas creram e se arrependeram dos seus pecados recebendo Jesus Cristo. Os discípulos são autorizados a dizer que estes pecados foram perdoados. Outros se recusaram em se arrepender e não creram em Cristo. Os discípulos lhe dizem que ainda estão em seus pecados e que se morrerem assim, perecerão eternamente. Não é que eles têm poder de perdoar, mas eles têm o poder de dizer, se você não se arrependeu, você está no pecado, viu, seu Jefão? E você vai para o fogo. É simples assim. Porém, nós temos algumas coisas mais complicadas. É o caso de Ananias e Safira. O cara chegou lá dizendo que tinha vendido a propriedade por um preço e chegou e disse, olha, como é que Pedro soube que Ananias tinha mentido? Aí é onde está o Espírito Santo. Isso é depois do Espírito Santo. E ele diz assim, como é que você pode mentir ao Espírito Santo? E aí ele dá uma coisa que eu acho muito pesada. Vamos dar uma lida nesse texto. Atos 5, vamos começar com o verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo seguinte, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram-no e o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Cuidado com esses conversas de fim de lá no quarto, porque Deus sabe tudo. Não dá para enganar. O Espírito Santo não pode ser enganado. Porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. É duro, não é? Ah, se a coisa acontecesse hoje. Meu povo, o negócio não ia ficar quase ninguém. Meu Deus, tem misericórdia. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram as notícias destes acontecimentos. O que eu entendo disto aqui, meus irmãos,
é que o Espírito Santo usou Pedro para trazer à luz o pecado e trazer a condenação. Pecado é coisa séria. Hoje nós não somos julgados dessa maneira, mas o julgamento virá depois, para os que tentam enganar o Espírito Santo. O apóstolo Paulo também fala com a igreja de Corinto por causa de um cara que teve relação sexual com a madrasta. E ele disse que precisava ser julgado aquele pecado. E foi duro com a igreja, porque a igreja não estava fazendo aquilo que nós teríamos que fazer com os de dentro. Mas lá na segunda carta ele vai dizer o seguinte: o cara se arrependeu e agora nós temos que perdoar. É nesse sentido que nós perdoamos. Quando alguém está doente e confessa o seu pecado a quem ofendeu, e você perdoa, não porque você tem poder de perdoar, esse pecado é perdoado e a pessoa é sarada. Isso tem acontecido muitas vezes. Eu tenho assistido muito isso na minha vida, nesses 52 anos de ministério, já assisti muitas vezes pessoas sendo curadas ao confessar o seu pecado ao marido, à esposa, a parente, alguém que ofendeu. Muito bem, qual é a conclusão de tudo isto? Estes versos de 19 a 23 falam do início da nova semana, da semana do descanso através da presença de Jesus que garante paz, onde nós temos o nosso descanso permanente, o nosso dominum, o domínio de Deus. O domingo é apenas uma figura do domínio de Cristo na nossa vida. Isto causa, o verso 20 diz que causou grande alegria na vida dos discípulos com a presença de Jesus. Eu quero só chamar a atenção de você. Se você não tem alegria pela presença de Jesus, tem vazamento no seu vaso. Tem alguma coisa errada. Porque onde Jesus chega, ele gera alegria. A terceira coisa que tem aqui é que a introdução do Espírito Santo para o desempenho da missão. Qual é a nossa missão? É primeiro receber a paz de Cristo e depois sermos instrumentos de levar essa paz para os outros. O perdão dos pecados pela recepção do Evangelho e a retenção dos pecados pela falta de arrependimento é a coisa séria. Quando você recebe o perdão, você está perdoado. Quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, você está perdoado. Um dia, aqui nessa comunidade, eu estava pregando no domingo à noite, entrou uma moça, e ela ouviu a mensagem, e nessa mensagem eu disse algo assim: você que está tentando se matar, não faça essa bobagem, você já foi morta, você já foi crucificada com Cristo, não tente fazer uma coisa que Jesus já fez por você. Cristo é sua vida. Lá na cruz e preguei ali, não teve nada. Domingo seguinte ela chegou aqui e com um menino de uns 11 anos, uma carta, diz assim: essa era a carta que estava na minha bolsa, eu ia me suicidar.
Mas quando o Senhor disse que era perda de tempo se matar, porque já tinha sido crucificada na cruz, eu recebi aquilo. E Cristo é minha vida. Eu mostrei para o meu filho a minha covardia. Hoje ele veio ouvir aqui a mensagem. Tempos depois nós a batizamos e ela já foi para a glória. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Evangelho é a solução para isto. Você não precisa se matar. Você já foi morto ali na cruz. E foi ressuscitado com Ele. E Ele trouxe paz. A paz que excede todo o entendimento. O perdão dos nossos pecados foi completo. Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Oh, que benção! Se você não crê, o Espírito Santo está aqui. E Ele é capaz de lhe convencer do pecado, para que você creia na realidade de Jesus Cristo. Você crê na sua morte e ressurreição com Cristo, você tem a vida eterna. Semana eu estava lá no São Miguel dos Milagres, fazendo um casamento. E a minha filha, que mora em Vinhedo, me mandou uma mensagem: pai, você me batiza? E eu falei com a mãe ali, nós dois choramos já. Aí eu disse: minha filha, eu lhe batizo se você crê que Cristo morreu e ressuscitou para levar você a morrer e ressuscitar juntamente com Ele. Se você crê nisso, eu te batizo, minha filha. Aí ela disse: é a coisa que eu mais creio hoje. Eu não sei nem como é que vai fazer, porque o curso de batismo da igreja está acabando e ela quer ser batizada. Eu vou ter que chamar a igreja para fazer uma profissão de fé com ela, porque se ela quiser batizar agora, senão eu batizo ela dentro da piscina lá de casa. Mas de qualquer jeito, gente, a coisa mais preciosa não é o batismo nas águas, é o batismo na cruz com Cristo, onde nós fomos incluídos no Senhor para que Ele seja a nossa vida. Eu louvo ao Senhor, porque Ele chegou para os seus discípulos e disse: olha aqui, os sinais eternos da minha paixão por vocês está aqui. Vocês ainda não compreenderam, mas vão compreender um pouco mais à frente. Pai querido, obrigado por uma tão grande salvação. E o Senhor concede a cada pessoa aqui a graça de crer no Teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esta palavra, em nome do Senhor. Amém.